assunto de hoje é termostato, tá bom? Hoje eu vou te explicar como funciona um termostato, quais os principais defeitos, como testar. Bem legal, bem legal. Inclusive a gente vai fazer na prática aqui. Eu vou soltar gás líquido no sensor do termostato para ativar e desativar ele. Bem legal, você vai entender o funcionamento, você vai ficar fera pelo menos nesse assunto de hoje. Termostato, tá bom? Meu nome é Ricardo Oliveira, eu sou instrutor do curso de refrigeração e de máquina de lavar aqui do portal. E assunto de hoje, termostato. Só que antes, deixa eu falar do patrocinador aqui do nosso canal, Brasueld. Brasueld, uma empresa brasileira focada em desenvolver produtos para a área de refrigeração. Produtos como Alumax, Mega Pro, varetas para solda, fluxo para solda, uma infinidade de produtos para facilitar o dia a dia do técnico de refrigeração. Valeu, procura os produtos da Brasueld numa loja pertinho de você. Valeu, Brasueld, muito obrigado pelo apoio. Vamos embora. Então, assunto de hoje, termostato. Eu estou aqui com o termostato, vou dividir a tela aqui com o meu amigo termostato, ok? Então esse daqui é um termostato, correto? É um termostato, no caso desse daqui, é um termostato que a gente chama de duplação. Duplação, ele é usado em freezers comerciais, que podem ser usados tanto como freezer como refrigerador. Então, até um certo ponto, ele trabalha como refrigerador. A partir de um certo ponto, ele começa a congelar os alimentos. Então, aí ele se torna freezer, tá bom? Eu escolhi ele porque ele vem com essa... Quando você compra, ele vem com esse espelho aqui, né? A gente chama isso aqui de espelho. É uma graduação. É que é tudo branco e, além disso, está estourando. Mas vem com a graduação com os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que é para facilitar a vida de quem está lidando com ele. Tá bom? Então, eu preferi trabalhar com desse, que esse daqui tem o número 0. Então a gente sabe que quando está virado para cá, para o 0, está desligado, certo? Você vai entender por que isso daqui vai ser importante no nosso vídeo de hoje. Essa é a parte de trás do termostato, ok? Os termostatos, eles costumam ter 2 ou 3 terminais, tá bom? Além de alguns terminais aqui, ó. Tá vendo esses 2 terminais que saem da carcaça? Esses daqui são terra, certo? Então a gente não vai falar desse. Então, se o seu sistema de refrigeração tiver aquele fio terra, é em um desses terminais que ele vai, tá bom? Tem um mais fininho, tem um mais grossinho aqui, tá bom? Esse daqui é terra. Mas aqui em cima costuma ter 2 ou 3. Dá uma olhada aqui, ó. Inclusive tem até o lugar para um terceiro plug. Mas para efeito do nosso vídeo de hoje, eu escolhi esse com 2 para ilustrar bem o que acontece. Só para falar a respeito, o que possui 3, o terceiro aqui, normalmente ele é usado em alguma resistência de degelo. Tá bom? Para ativar algum sistema de degelo na geladeira. No caso aqui a gente não precisa, porque a gente vai falar simplesmente sobre o fato do termostato ligar e desligar o compressor. Como é que ele faz isso? E mais uma dica para vocês. Quando tem só 2 terminais, você pode colocar em qualquer posição aqui, tá bom? Os fios que vêm para fazer o liga e desliga. Se tiver 3, você não pode inverter, porque se você inverter, ela vai deixar de alguma funcionalidade do terceiro terminal, por exemplo, a resistência. Então, digamos que você deixa desligado, alguma coisa não vai funcionar direito, tá bom? Uma lâmpada pode não acender, alguma coisa assim. Então, sempre que tiver 3 terminais, antes de desconectar os terminais, tira uma foto, certo? Com seu celular, para você colocar na mesma posição. Quando for apenas 2, você pode inverter sem problema nenhum. Ok? Tendo dito isso, vamos testar ele. Então, o primeiro teste, eu vou fazer vários testes, tá bom? Então, deixa eu arrumar uma posição aqui que ele fique de pé. Deixa eu acertar aqui. Sempre tem muito cuidado com esse bulbo aqui, tá bom? Aliás, deixa eu te explicar logo sobre o bulbo antes da gente fazer o teste.
Como é que ele funciona, tá bom? O termostato. O termostato, ele nada mais é do que um interruptor automático, certo? A função dele, no caso, é ligar e desligar o compressor, certo? E como é que ele faz isso? Ele possui, a gente chama isso daqui de bulbo, tá bom? É um capilar, é como se fosse um capilar de alumínio, a maioria das vezes é alumínio, tá ok? E a ponta desse bulbo, ela é fixada no evaporador. Normalmente os evaporadores têm um lugar para fixar. Por exemplo, um freezer desse tipo que usa esse tipo de termostato de duplação, normalmente ele tem um tubo por baixo dele. Ele tem um tubo por baixo que você enfia o bulbo até onde for dentro desse tubo. Esse tubo ele vai para dentro do freezer ou da geladeira. Então ele vai fazer a leitura da temperatura e ligar e desligar, tá bom? Em algumas geladeiras domésticas, por exemplo, elas costumam possuir uma chapinha onde você parafusa a ponta desse bulbo para que ele tenha contato com o evaporador e assim também ele liga e desliga o compressor automaticamente. É isso que ele faz. Em alguns casos comerciais, ele é enrolado mesmo no tubo do evaporador, tá bom? Então tem vários lugares para colocar. Agora o princípio é o que você tem que aprender, tá certo? Esse bulbo tem que ficar enrolado, normalmente é no fim do evaporador, no final do evaporador, para ele perceber quando o final do evaporador gelou, chegou na temperatura para ele poder desligar. Tá ok? O princípio é esse. Daqui a pouco você vai entender como funciona quando a gente despejar fluido, refrigerante líquido aqui. O termostato ele vai desativar nesse momento. Tá ok? Vai ficar bem legal, tá bom? Eu já fiz alguns testes aqui. E agora eu vou fazer para você, ao vivo e a cores. Não, ao vivo não, porque você vai estar assistindo no outro momento. Mas você entendeu, né? Ok, deu para entender como é que funciona? Aqui dentro tem uma espécie de platinado, que a hora que a temperatura sobe aqui dentro do bulbo tem um gás, certo? Eu não falei isso. Tem um gás aqui dentro. Então, como ele está em contato com o evaporador, o que acontece? Quando a temperatura cai, o gás contrai. Quando o gás contrai, ele abre o platinado que tem aqui. Isso daí é importante para você entender quando isso daqui dá defeito. Quando a temperatura começa a subir, esse gás que está aqui dentro, ele expande. No que expande, o platinado que estava aberto fecha, ligando o compressor. Então ele fica nisso. Abre, quando abre, o compressor para. Quando fecha, o compressor liga. Tá bom? Quais são os defeitos que pode dar em um termostato? Ele pode dar dois defeitos, certo? Ou o platinado fica aberto, e aí o que acontece é que o compressor não liga mais, certo? Porque a energia não passa, certo? Pelos contatos desse platinado. E o outro defeito é justamente o contrário. Esse platinado colar pode acontecer, certo? E quando acontece isso, o que acontece é que o seu compressor não desliga. Então, se for no freezer, talvez você nem perceba. Você vai perceber na conta de luz, que vai chegar muito alta, certo? Porque o compressor não desliga, mas você não vai perceber pelo fato de os alimentos estarem congelados, então você não vai ter essa percepção se está gelando de mais ou de menos, ok? Mas, por exemplo, se for em uma geladeira doméstica, certo? Por exemplo, qualquer geladeira doméstica, dessas com placa fria, você vai perceber que no refrigerador vai formar uma placa de gelo e vai começar a congelar os alimentos, tá bom? Então, nesse caso, é quando ele cola o platinado. E quando ele não liga de jeito nenhum é quando ele fica com o platinado aberto, tá bom? Esses são os defeitos. Daqui a pouco eu vou te dizer como testar esse tipo de defeito. Certo? Bom, se tiver... Então vai, o primeiro defeito que eu vou falar é o defeito congelando tudo, tá? Se estiver congelando tudo, é simples, porque você vai ver aquele monte de gelo na placa e o compressor não desliga. Aí é simples, é substituir o nosso amigo termostato, tá bom? Esse defeito é fácil. Agora, digamos que o cliente te chama e fala, ó, minha geladeira parou de gelar.
Primeira coisa que você vai olhar é se o compressor está quente ou se ele está frio. Por quê? Porque se o compressor estiver quente, dificilmente vai ser um problema no termostato. Se o seu compressor, que você for analisar, fazer o orçamento, estiver quente, pode ser um problema ou no relé ou no compressor, pode estar travado, ou relé ou compressor, se ele estiver quente. Porque se ele está quente, é porque o seu termostato está mandando energia para ele. Se ele está mandando energia, está tudo bem com o termostato, está com problema em outro lugar, ou no relé ou no compressor. Agora, se você chega para fazer a análise e você percebe que o compressor está frio, pode ser o termostato, ok? Por quê? Porque aí não está chegando energia no compressor. O que é que você vai fazer? Como você vai testar? E olha, é um defeito que dá muito, tá bom? Você vai desmontar a caixinha, né? O local onde está o termostato, normalmente ele fica dentro de uma guarnição, isso em geladeiras domésticas, né? Normalmente no freezer ele fica embaixo, em um painelzinho, você tem um acesso mais fácil quando é no freezer. O que é que você vai fazer para testar? Você vai tirar esses dois terminais que estavam aqui, deixa eu colocar mais perto, você vai soltar os dois terminais, então o compressor não está ligando, ele está frio, correto? Se estiver quente, não precisa nem testar porque não é ele. Mas se estiver frio, você tira os dois terminais que vão estar aqui e você vai jampear esses dois terminais. Aí alguém pergunta, mas pode dar um curto? Não, não vai dar curto porque aqui é a mesma fase, entendeu? Simplesmente é um interruptor. Então, quando você liga os dois terminais que estão aqui, você liga direto, como o nome diz, você ligou direto, você jampeou. Então a corrente que passaria por dentro do termostato está passando direto pelo jump que você fez. E outra coisa, faz isso fora da tomada, correto? E aí você põe na tomada. Provavelmente vai ligar o seu compressor. Se acontecer isso, troca o termostato, ele está com problema. Tá? Ele pode ter dado um problema aqui no mecanismo interno, e pode ter dado um problema aqui na tubulação aqui do bulbo, certo? É muito comum essa tubulação, ela pode oxidar e vazar o gás que está aqui dentro, ou até mesmo em alguns casos, por falta-se de cuidado, alguém chegar e esbarrar com uma gaveta de degelo, por exemplo, e quebrar. Eu já vi acontecer isso. Aí o gás que tem aqui dentro, ele sai fora e o compressor não pega mais. Seja qual for a razão, você troca o termostato, ele volta a funcionar. Mas é importante você saber fazer o teste, tá bom? Agora eu vou te mostrar a maneira correta de fazer o teste. Essa outra é uma maneira correta também e muito simples de fazer o teste, tá bom? Mas se você quer uma coisa bem técnica, então eu vou fazer esse teste de forma bem técnica. Eu vou usar o meu alicate amperímetro. O alicate amperímetro, eu gosto dele porque além do alicate amperímetro, ele também é multímetro, tá bom? Eu vou colocar na escala de leitura ômica. O que é leitura ômica? A gente vai ler, no caso, a continuidade aqui. Dá uma olhada aqui. Esse é o tipo de alicate amperímetro mais comum que existe, tá bom? Eu vou colocar aqui na escala de 200 ohms, tá bom? Inclusive, ó, tem até esse sinalzinho aqui de bip. Todo multímetro tem essa escala com o bip, tá bom? Dos mais simples, sabe? Aquele mais baratinho, todos eles têm. Inclusive, esse daqui é muito barato. Inclusive, esse daqui é o que eu costumo recomendar para o pessoal que trabalha com refrigeração, porque ele é barato e multímetro, o alicate amperímetro é uma coisa que estraga com o tempo. Não compensa você comprar uma coisa muito cara, certo? Se em pouco tempo você vai deixar de usar. Bom, no meu caso aqui, normalmente os alicates ou multímetros, eles vêm com aquelas pontas de prova. Eu coloquei umas garras aqui na ponta para facilitar o nosso trabalho aqui hoje, ok? Então eu vou colocar umas garras aqui, certo? Outra coisa, esse termostato ele é novinho, tá bom? Então ele tem que estar funcionando, certo? Prontinho, coloquei as garrinhas aqui, porém, não aconteceu nada, não deu bip, não deu leitura, por quê? Porque ele está desligado.
ele está no zero, lembra? A gente deixou no zero aqui. O que eu vou fazer? Eu vou agir nesse termostato e colocar no 1. Deixa eu tirar a mão da frente do alicate. Vou girar agora, olha o que acontece. Ele vai começar a ler a temperatura aqui. Como a temperatura está alta, olha o que vai acontecer. Está ouvindo? Eu não sei se dá para ouvir o bip, porque está numa frequência muito alta, o microfone às vezes não pega. Mas deu para ver a leitura aqui, ó. Deixa eu colocar aqui perto do microfone. Tá ouvindo o bip? Constante? Legal. Agora eu vou desligar. Dá uma olhada aqui na leitura, se você não estiver ouvindo o bip. Tá vendo? A leitura cai. Significa que está funcionando, tá bom? E outra coisa, os termostatos, eles têm uma escala. Nesse caso, ele é dupla ação. Então, até certo ponto, certo? Ele vai funcionar como refrigerador. A partir de um certo ponto, ele passa a funcionar como freezer. Correto? Então, quanto mais você gira um termostato no sentido horário, mais gelado o seu equipamento vai ficar. Ele vai funcionar por mais tempo. Tá bom? Então, deixa eu desligar. Dá uma olhada aqui de novo. Eu vou girar até o zero. Na hora que chegar no zero, pronto. Desligou. Deu para entender como funciona? Agora eu vou fazer um outro teste aqui. Vou ligar uma lâmpada no termostato e a gente vai resfriar com fluido refrigerante o bulbo para ver se esse de fato está funcionando, se esse termostato de fato está funcionando, quando a temperatura cai, se realmente ele desliga. Certo? Vou preparar tudo aqui e já volto. Você não vai nem perceber. Já volto com tudo preparado aqui para a gente fazer esse último teste. Enquanto eu preparo tudo para a nossa experiência aqui, deixa eu te falar uma coisa primeiro. Eu quero te mostrar o que é, na minha opinião, o melhor curso online de refrigeração e máquinas de lavar do Brasil. Tá bom? Tá a fim de se tornar um técnico de primeira? Vem estudar aqui no Portal Refrigeração, tá bom? É para quem não sabe nada, porque a gente começa do extremo zero, mas é também para quem já está no ramo, mas está enfrentando dificuldades, precisa se aprimorar com urgência. Certo? Estou deixando o link na descrição. O valor é muito, muito acessível. Na maioria das vezes, você recupera o valor investido no primeiro atendimento. Legal? Link na descrição. Vem estudar aqui no portal. Pronto, acho que está tudo pronto. Vamos para a nossa experiência. Muito bem. Você nem percebeu, mas eu já arrumei todo o cenário aqui, tá? Para a gente fazer o teste. Certo? Bom, aqui está o bulbo. Eu coloquei uma borracha aqui embaixo, porque quando eu liberar o gás líquido aqui, o fluido refrigerante líquido vai congelar, tá bom? Eu não quero estragar a minha mesa, então eu coloquei essa borracha aqui. Essa é uma lâmpada que está ligada no termostato, correto? Então essa lâmpada aqui representa o compressor, certo? Já está na tomada, dá uma olhada só. Então a hora que eu ligo o termostato, ele está no zero, não tem energia. Eu ligo, pronto, ele ativou o compressor representado por essa lâmpada. Dá uma olhada só, ó. Eu tenho essa mangueirinha aqui e eu tenho fluido refrigerante líquido que vai sair aqui. Eu vou jogar fluido refrigerante no bulbo. Presta atenção o que acontece quando eu congelo o bulbo. Dá uma olhada só. Vamos lá. Viu? Congelou. O bulbo apagou a lâmpada, desligou o nosso compressor. Está gelado esse bulbo. O que aconteceu aqui? O gás que está dentro do bulbo, ele contraiu. Quando ele contrai, ele desativa aquele platinado que tem aqui dentro. Correto? E aqui essa temperatura ela vai demorar um tempo para aquecer, para elevar de novo. Então, o refrigerante, né, o gás aqui dentro, opa, tá vendo? Temperatura subiu e ele ligou. Então é assim que funciona um termostato. Eu acho que eu falei tudo.
Gostou desse vídeo? Espero que você tenha gostado. E começou a cair uma chuva bem forte aqui, ó. Tá dando até trovão, tá bom? Então vamos encerrar rapidinho. Só que eu tenho que te pedir mais uma coisa, tá legal? Isso não te custa nada e ajuda muito. Primeiro, aquele like esperto, aquela inscrição marota. Ativa as notificações, deixa algum tipo de comentário. Ajuda aí o Portal Refrigeração a se tornar o canal no YouTube mais relevante para a área de refrigeração. Posso contar com você? Beleza, muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.